Vamos começar. Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Delaine Previdelli, sou diretora comercial da Zermatt, responsável técnica, sou biomédica. Nós somos fabricantes de barreira estéreo há mais de 20 anos no segmento. A Zermatt trabalha exclusivamente com produtos dedicados do segmento de biossegurança. E hoje viemos aqui abordar normas nacionais e internacionais relacionadas à fabricação de embalagens para esterilização. E para falar desse tema tão importante, temos dois doutores presentes. Quero convidar a nossa coordenadora, professora doutora Giane Bronzatti, enfermeira, mestre e doutora em ciência pela Escola de Enfermagem da USP, atua como professora convidada nos cursos de pós-graduação em bloco cirúrgico em universidades privadas do nosso país, assessora e consultora em saúde nas áreas de centro cirúrgico e centro de materiais de esterilização. Muito bem-vinda, doutora Giane. É um prazer tê-la conosco. E temos o nosso convidado, professor Dr. Rafael Queiroz de Souza, para abordar também como nosso convidado esse tema tão polêmico, graduado em enfermagem, instrumentador cirúrgico pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências de Saúde, mestre e doutor em ciência pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em ciência pela Universidade de São Paulo, especialista em enfermagem cirúrgica pelo Hospital do Servidor Público Estadual, especialista em enfermagem em centro cirúrgico pelo Centro Universitário São Camilo, especializado em auditoria e compliance pelo Centro Universitário São Camilo, docente em cursos de pós-graduação, lato sensu e strato sensu, e experiente em vários segmentos aí para dar início ao nosso debate e darmos sequência aí a esse assunto que eu acredito que trará um pouco aí de noção e um conhecimento aí abrangente aí com essas expertises que temos prazer em apresentar aqui para vocês. Então, com a palavra, a doutora Giane, que vai conduzir aí a nossa live com o nosso convidado. Obrigada, Delaine. É uma honra participar dessa live, né, da empresa Zermatt, juntamente com o professor Rafael. É sempre um grande aprendizado discutir assuntos de tamanha relevância. Quero dar boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a todos que estão aí nos assistindo, e esperamos atingir a expectativa de vocês, tá? Vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas através do chat, né? Então, nós estaremos fazendo uma abordagem com o professor Rafael, e enquanto isso, vocês vão enviando as perguntas e as dúvidas, né, pelo chat, que a gente, então, vai intercalando a fala com o professor Rafael, certo? Então, muito obrigado, Delaine. Eu passo a palavra agora para o professor Rafael, para ele dar uma boa noite para vocês e começar conceituando, né, falando um pouquinho dos conceitos aí de embalagem. Vamos lá, professor. Rafael, teu microfone está fechado. Erro de principiante, né? Então, pessoal, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria parabenizar a Zermatt pela escolha do tema. É sempre um prazer estar aqui debatendo essas questões, principalmente com a Giane, né, que é uma pessoa que é referência aqui no país, com quem eu tive o prazer de trabalhar até hoje, né? Então, muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Então, a Giane está propondo aqui a gente começar essa conversa falando um pouquinho sobre o conceito de embalagem, né?
Então, quando a gente olha, né, principalmente para quem já fez uma graduação há um certo tempo, quando você fala em embalagem, vocês já devem ter ouvido falar de invólucro, de embalagem, embalagem primária, de embalagem secundária. Que mais? Até esses termos mais atuais que a gente tem hoje, né? O famoso sistema de barreira estéril. Então, veja, você tem aí um conjunto importante de terminologias, né? Então, veja, eu, por exemplo, sou da época que a gente usava bastante ainda, né? Embalagem primária, embalagem secundária, e esses conceitos todos, né? Eles têm uma diferença de significado de acordo com o contexto e também uma diferença de significado, né? De acordo com o local em que você está. Então, claro, né, que foi necessário, de alguma forma, fazer uma harmonização desses conceitos, porque essa história de embalagem primária e secundária, na prática, né, ficava muito difícil você operacionalizar isso, né? Por exemplo, o que seria embalagem primária? Para algumas pessoas, isso eu já perguntei, né, seria embalagem de dentro, embalagem de fora, né, quando na verdade o conceito falava que era aquela embalagem responsável pela biobarreira. Então, quando a norma técnica 14.990, parte 1, muitos devem lembrar dela, porque assim, ela foi, né, uma grande referência para a gente, foi substituída pela série 11.607, a parte 1 e a parte 2, ela introduziu um conceito muito importante para a gente, porque ela tentou harmonizar esses termos todos, que foi o termo, né, sistema de barreira estéril. Então, esse termo, né, que é o termo atual, sistema de barreira estéril, ele é composto pela embalagem mínima que vai prevenir a entrada de micro-organismos. Então, veja, pressupõe que você tem lá a presença da biobarreira, né? O que isso quer dizer? Essa propriedade para uma embalagem ele é muito importante. Então, ao mesmo tempo, né, que esse material ele vai permitir a entrada e a saída do ar e do agente esterilizante, ele ao mesmo tempo vai servir como uma barreira microbiológica contra a penetração dos micro-organismos. Então, isso é muito importante, né? Por que é importante permitir a saída do ar? Porque no equipamento de esterilização, você tem em geral ali o vácuo no condicionamento. É um princípio importante que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, eu preciso retirar o ar que está no interior dos pacotes, de forma que eu permita o preenchimento, né, dessa carga pelo agente esterilizante, de forma que eu tenho contato desse agente com todas as superfícies, né? E claro que eu vou estar garantindo a esterilização por meio do contato. Isso serve para o vapor, para o óxido de etileno, né? O vapor a gente sabe que tem aí também outras questões, né? O calor latente, por exemplo, mas você precisa remover, por exemplo, todo o ar, porque esse ar ele vai acabar sendo um isolante térmico, né? Alguns produtos vão ter mais dificuldade de atingir a temperatura se você permitir um residual de ar importante no interior da câmara. Então, essa primeira propriedade é muito importante, tá? Essa questão ali da permeabilidade. Ela precisa permitir essa troca, né, a entrada e saída do agente esterilizante, ao mesmo tempo que ela é uma biobarreira. A biobarreira ela tem que suportar, por exemplo, bactéria, ela tem que suportar protozoário, né? Enfim, tudo que você tiver ali como contaminante potencial, ela precisa apresentar uma barreira mecânica, né? Por quê? O grande objetivo nesse caso vai ser a preservação da esterilidade. Então, a função principal, né, se a gente olhar nos documentos de referência para a gente, a ORN, SOBEC, a AME, a função principal da embalagem vai ser fazer a garantia da esterilidade dos produtos até o momento de uso. Então, lembra que numa esterilização terminal, né, o equipamento está qualificado, o equipamento ele consegue inativar todos os agentes contaminantes. Entretanto, a partir do momento que você abre a porta do equipamento, né, o que vai garantir a manutenção da esterilidade? É a embalagem. Então, claro, né, que para quem trabalha em CME, isso a Giane depois vai falar, ela sabe o quanto é importante a gente falar em biobarreira. Eu sei que na prática a gente não usa esse termo, né, biobarreira. A gente usa proteção, né, fala que é para evitar a contaminação, mas estamos falando da mesma coisa. E a segunda coisa importante, né, que está embutido também nesse conceito, sistema de barreira estéril, é permitir uma apresentação asséptica.
Então, veja, não adianta nada você ter uma embalagem, né, rigorosamente construída, projetada, né, para prevenir a penetração de micro-organismos, sendo que na hora que você vai abrir, ela não permite que você conserve o conteúdo esterilizado para o instrumentador, por exemplo, ir lá e retirar o produto. Então, claro, ela tem que permitir também essa apresentação asséptica, né, que é uma propriedade importante para que você tenha ali, né, segurança na hora que você vai apresentar o produto e que ele não se contamine nesse momento, né? Então, fazendo a síntese, né, um sistema de barreira estéril, né, vocês vão ver esse termo principalmente na literatura científica, ele é extremamente comum, tá? O que que ele significa? Uma embalagem mínima que vai prevenir a entrada de micro-organismos e permite uma apresentação asséptica do produto no seu ponto de uso. Então, para quem quiser checar a fonte, vocês vão ter aí esse conceito na primeira parte da norma principal de embalagens, né, que é a norma 11.607, na parte 1. Agora, isso que eu falei para vocês na teoria, ele é muito bonito, né? Então, perguntar aqui para minha colega Giane, Giane, na prática, né? Você acha que o pessoal hoje ele é consciente a ponto de você conservar a esterilidade do produto? Ou nós temos alguns problemas, né? O famoso Eu acho, transportar debaixo do braço. eu acho que a gente tem alguns problemas Uhum. técnicos aí, tá? E comportamentais também, sabe, Rafael? Eu acho que a gente observa, primeiramente, que muitos profissionais, eles não sabem, né? Ou eles não têm o treinamento para lidar com a biobarreira, para lidar com a embalagem, tá? Então, assim, quando a gente fala de papel grau cirúrgico, quando nós falamos de Tyvek, você observa que as embalagens precisam ter a descrição, sentido de abertura, prazo de validade da própria embalagem, e as pessoas não se atentam a essas informações. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam, né, do produto, né? Falar, olha, o papel grau cirúrgico delamina, mas ele está abrindo no sentido contrário ao que é recomendado pelo fabricante. Então, eu acredito que isso é falta de treinamento e orientação dos profissionais da prática. E eu não estou falando de profissionais só do CME, porque quem mais abre embalagem é o pessoal do centro cirúrgico. Então, eu acredito que os profissionais do centro de materiais ainda têm um pouco mais de conhecimento, mas eu acredito que essa informação não chega lá na ponta, no circulante de sala que vai abrir a embalagem, né? Acredito que as pessoas têm também essa grande dificuldade de entender, né, a necessidade de assegurar a esterilidade do material. Então, você observa as pessoas transportando material junto ao corpo, embaixo do braço, coloca o pacote embaixo do braço para abrir outro pacote para a instrumentadora. Então, isso é uma prática muito frequente, né? Então, a gente ainda percebe que os profissionais precisam estar um pouquinho mais preparados para lidar com essa biobarreira, né? E aí, Rafael, você chegou a comentar sobre biobarreira como teste. Assim, rapidamente, aborda quais são as biobarreiras hoje existentes, né? Que nós temos hoje para utilizar no centro de materiais e esterilização. Bom, vou começar dizendo aqui que não é biobarreira, papel craft. Eu sempre conto essa história porque assim, eu acho que vale a pena. Na minha época, eu cheguei a embalar, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Mas assim, eu lembro de você cortar lá os pedacinhos do papel craft, aquele papel pardo, né? Para você poder embalar gaze. E o que me chamou a atenção também foi que nessa mesma época os computadores começaram a chegar em algumas unidades. Era uma cidadezinha, né? Uma unidade básica de saúde simples. E aí esse papel craft a gente começou a usar também, né, para poder fazer, como as janelas não tinham nenhum tipo de cortina, então para você conseguir enxergar a tela do computador, você tinha que colocar alguma coisa na frente. Então eu lembro de ter colocado esse papel craft nas janelas, e aí o que que a gente vê? A gramatura ele não é uniforme. Você tem áreas desse papel que são praticamente transparentes, enquanto você vai ter outras áreas, né, que têm uma gramatura muito maior. Então, essa irregularidade, né, o fato de não ser fabricado para essa finalidade,
É claro que você não vai utilizar isso para poder embalar, né, principalmente gaze, que a gente vai usar para fazer em curativo. Então, as embalagens que eu vou tratar aqui são embalagens validadas, né? Quer dizer o quê? Que ela tem uma biobarreira demonstrável. Lembrando que biobarreira não é o único ensaio, né? Então, uma que é bastante comum, que todos conhecem, é o chamado tecido de algodão. Bom, ele é uma embalagem válida? Sim, tá? Ele é válido como embalagem, tá? Ele tem algumas vantagens, no caso a reutilização, como também ele tem desvantagens, né? Por exemplo, uma embalagem que é muito difícil você monitorar o número de vezes que ela é reutilizada. E segundo, ela é muito sujeita também a alguns traumas, né? O uso de bacaus, por exemplo, que pode rasgar o campo, e é muito difícil para a gente, na prática, visualizar isso. Então, os hospitais têm que, periodicamente, ter algum tipo de planejamento para poder fazer a substituição desse arsenal. Tem um estudo recente, por exemplo, que ele mostra que até o tamanho dos buracos, por exemplo, buracos que são pequenos, deixa eu só ver aqui o tamanho no estudo, que eu já falo para vocês qual que é o tamanho deles, né? Então, o estudo encontrou, né, que buracos que têm tamanho menor ou igual a 2 milímetros, eles são muito difíceis de você visualizar, tá? Mesmo que você tenha um profissional que trabalha há muito tempo nas unidades. Então, algumas embalagens têm essa dificuldade da gente poder fazer o controle da qualidade, né? Então, o tecido você pode usar, agora, claro, né, ele tem uma barreira microbiológica que é válida, né, até 65 reusos. Então, isso que na prática fica bastante difícil. O papel grau cirúrgico, né, que é uma embalagem interessante, porque ele permite diretamente a visualização do conteúdo, né? Então, essa é uma vantagem importante, você tem ali a visualização imediata. É possível você imprimir o indicador tipo 1 para você poder diferenciar aquilo que já passou pelo processo ou não. Nós temos também o Tyvek, que é uma embalagem que é semelhante ao papel grau cirúrgico, tá? Mas lembra que o Tyvek ele foi desenvolvido pela DuPont principalmente para atender às necessidades do peróxido de hidrogênio, que não é compatível com a celulose. O papel crepado, que é uma outra embalagem válida, né? Embora ele seja semelhante ao papel crepom, a gente sabe que na composição nem de longe ele é papel crepom, tá? Ele é uma embalagem que toda trabalhada para que você tenha uma resistência aumentada ao trauma. Nós temos também aqui nessas embalagens os SMS, né, que são as mantas, que elas são formadas por 3 camadas, e essas mantas de SMS, né, elas podem ter gramaturas diferentes. Eu posso ter de 40, eu posso ter de 60. Então, se você já viu aqueles aventais cirúrgicos descartáveis no centro cirúrgico, eles vêm embalados com aquele CME que é bem fininho. Tem gente que pergunta até, nossa, isso aqui será que é embalagem, né? Parece uma toalhinha de mesa. Sim, você tem a gramatura menor, né? Porque um avental, ele não é tão pesado a ponto de traumatizar a embalagem. É diferente quando você tem, por exemplo, uma caixa cirúrgica que é muito mais pesada, né? Você tem caixas de até 11,5 kg, por exemplo. Então, a lesão, né, ela é muito mais provável, né, com essa massa excessiva das caixas. Então, você tem SMS que têm também gramatura maior, né, inclusive com mais camadas. Então, nos artigos científicos, de vez em quando, vocês leem lá, né? Foi utilizado como embalagem um SSMMS. Você tem ali um SMS com mais camadas, né? Pode perceber que a gramatura dele é muito maior, tá? Então, basicamente, são essas, né, as embalagens que a gente tem, né? Nós temos também algumas que são os containers rígidos, né, que também fazem ali essa proteção com relação ao micro-organismo, e as caixas perfuradas que a gente utiliza para poder fazer a organização desses materiais, tá? A única observação assim com caixa perfurada, eu acho que nem faz mais sentido eu falar isso, né? Mas como a proibição do uso da estufa no cenário do centro de material, a gente não está usando mais aquelas caixinhas de marmita para esterilização, né? Então, na minha época, quando veio essa substituição, a gente costumava esterilizar o material na caixa, porém sem a tampa. Atualmente, a gente sabe que a caixa ela tem que ser perfurada, né? Esse é um fator muito importante para você garantir ali a penetração do agente esterilizante. Então, Giane, basicamente são essas, né?
E aí, Rafael, agora eu gostaria que você abordasse as normativas nacionais e internacionais, né, falando no tema mesmo da live, quais são as normativas nacionais e internacionais que regulam a fabricação, né, e a qualidade desses produtos. Bom, então vamos lá, né? Para quem está assistindo, as duas normas mais importantes, que eu acho que vale a pena que a gente conheça e que a gente tem aí como material de cabeceira, são as normas NBR, tá? Então, são normas que já estão em língua portuguesa e elas traduzem a norma internacional ISO 11.607, tá? Então, essa é uma norma ISO traduzida. A ISO ela é formada por um consenso de países, né, a respeito de algumas normas técnicas. Então, quando ela passa para a língua portuguesa, né, ela se torna uma NBR ISO. Então, essas duas normas aqui no país substituíram a parte 1 da série 14.990, parte 1, que iniciava as normas técnicas nacionais ali a respeito da fabricação de embalagens. Então, tecnicamente, eu chamo, né, das duas normas que são as mães, a 11.607. Em seguida, você vai ter a série NBR, né, então são normas brasileiras da parte 2 e vai até a parte 9. Então, essa série seguinte de normas, elas vão entrar em algumas especificidades. Por exemplo, a norma 14.990, parte 2, ela vai tratar especificamente do papel grau cirúrgico para a esterilização por meio da autoclave. Tá? Então, se a gente for olhar aqui outros exemplos, né, a gente vai ter também uma que é específica para os não tecidos, que é a norma 14.990, parte 6. Tá? É a norma que vai tratar especificamente desse tipo de produto. E temos também normas que vão tratar dos envelopes, né, e aquelas embalagens tubulares para você esterilizar, como, por exemplo, a 14.990, parte 9, que é aí a última da série. Então, eu diria que para quem precisar, né, acessar as normas para olhar com um pouco mais de detalhes, essa série 14.990 é muito importante, assim como as normas 11.607. Agora, nós temos normas também que são internacionais? Sim. Então, essas normas técnicas, quando a gente abre para poder olhar o conteúdo, você vai ver lá que tem as normas que são complementares. Então, é como se fossem documentos de referência para você fazer a aplicação dessa norma. Então, a gente pode verificar isso, tá, nessas normas específicas. E aí, algumas normas, né, complementares, isso em geral, são aquelas normas que vão detalhar alguns ensaios que devem ser feitos para garantir as propriedades da embalagem. Por exemplo, nós temos uma norma, né, especificamente para avaliação da barreira microbiana, que é a norma ASTM F1608. Tá? Então, aqui você tem lá um método de teste, tá? Para você verificar essa penetração de micro-organismos. Agora, também tem um detalhe, né? Esses ensaios, né, pelo menos para a parte de barreira microbiana, a gente não tem um método que é universalmente aceito, viu, Giane, quando a gente vai para o cenário internacional. Então, pode ter variação? Pode ter variação. Entretanto, a biobarreira, quer dizer, a garantia de que você não vai ter a penetração do micro-organismo, ela tem que ser feita, mesmo que você possa ter essa diferença metodológica, tá? Então, por exemplo, você tem testes também para eficiência de filtração microbiológica, né? Outros testes, por exemplo, são para algumas propriedades, né, do papel. Por exemplo, resistência ao arrebentamento após a imersão em água, né? Você tem alguns ensaios, por exemplo, para não tecido, que é o jarra de Mason, né? Você pega uma jarra, se eu não me engano, são 500 ml de líquido, você vira essa jarra em cima de uma folha de SMS e você verifica o tempo de penetração dessa quantidade de líquido, né, para você estimar ali a resistência à penetração. Então, veja, isso vai depender bastante da embalagem e também da norma técnica, né, quais são os ensaios que ela referencia para que você faça os testes de
qualidade para cada uma delas. Então, eu não vou definir, olha, que obrigatoriamente essa norma, porque nós não temos, né, um método padronizado para certos ensaios. Então, você vai ter uma relação, né, de acordo com a norma. Então, basicamente, são esses documentos. Além da ASTM, a gente tem algumas outras internacionais, Rafael? Nós temos algumas normas que são DIN, por exemplo, né? Você tem uma norma que é a DIN 58.953, a parte 6, que é de esterilização, né, para embalagens de papel e tubulares. Nós temos algumas normas, né, que são britânicas, né, a BS 6.256, e temos também outras ASTMs, tá? Mas essas normas, Eugênio, elas não são especificamente de embalagem, elas são de ensaios, né, para você verificar as propriedades. Então, Rafael, pelo que você falou das normas técnicas nacionais e das internacionais, teoricamente, os fabricantes devem seguir essas normas, tanto para fabricação quanto para realização de testes com relação à penetração de água, de micro-organismos, é isso daí. Exatamente. Tá? E aí me diz uma coisa, existe uma obrigatoriedade, tá, do fabricante seguir essas normas? Fala um pouquinho dessa questão de obrigação legal de se utilizar a norma, ou então é voluntário, ele segue se ele desejar, se ele não desejar, ele não segue. Eu acho super pertinente a pergunta e eu acho o seguinte, né? Não tem como não falar dela, que é a nota técnica 218 de 2018, né? Que é uma nota técnica bastante polêmica, né? Algumas pessoas falam que ela desregularizou todas as questões de embalagem, tá? Mas assim, veja, eu vou começar a contar essa historinha porque uma embalagem com a revogação de algumas resoluções, ela acabou não atendendo todos os requisitos de um produto médico, né? Que é o que a gente tem ali na RDC 185. Então, por exemplo, uma das características do produto médico é que ele realiza a sua função principal em seres humanos. Então, esse conceito vocês podem localizar, ele está na RDC 185. Então, eu não consigo encaixar a embalagem e também outros produtos, né, porque essa nota técnica não é exclusiva de embalagens, nesse conceito de produto médico. Então, claro, atualmente, né, você tem ali uma dispensa do registro, certo? Aí vem a pergunta que a Jane fez, que é muito importante, né? Existe alguma obrigatoriedade? Bom, veja, os fabricantes, eles tecnicamente precisam seguir essas normas, né? E qual que é a base, né, que eu estou usando para dizer que isso é necessário? Primeiramente, é que aqui no país nós temos uma lei muito importante, a 8.078. Ela é uma lei velhinha, ela tem 30 anos de idade. Entretanto, ela é um marco histórico aqui para o país, porque ela protege o consumidor. E, nesse caso aqui, as instituições de saúde. Então, com base nesta regulação, tá? Então nós não podemos dizer que ficou tudo desregulamentado, desregularizado, não seria essa a interpretação. Se a gente olhar esse documento, para quem quiser checar, você vai ver lá no artigo 39, tá? Você tem lá no item número 8 o seguinte: artigo 39, é vedado ao fornecedor de produto, dentre outras práticas, né? E aí grifem o termo, práticas abusivas. Essa palavra é muito importante porque é isso que está no texto original. Item 8, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou então serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, vírgula, se normas específicas não existirem, este é o caso, agora tem um porém muito importante que é a outra metade da vírgula.
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ou seja, a partir do momento que essas normas existem, tá, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, teoricamente, nenhuma dessas embalagens poderia ser colocada no mercado, tá, de forma a não atender os requisitos que a gente já tem. Por isso que eu salientei que é muito importante a gente guardar aí a série de normas, né, 14.990. Então, esse conjunto de normas, né, em conjunto com a 11.607, são fundamentais. Bom, essas normas, né, elas têm uma garantia também para o consumidor, que é muito importante. Elas são periodicamente revistas, são discutidas em comitês de especialistas, né? Provavelmente deve ter alguém que faça parte nos assistindo. Então, veja, é um trabalho sério, tá? Existe o foco aqui na segurança. Então, essa revisão periódica já é esperada, não só no país, como também fora. Tá? E também é o seguinte, né? A Anvisa, né, não fez isso, por exemplo, né, imaginando que deixar as instituições na mão. Como o mercado, né, já atendia essas normas, né, pelo menos no pressuposto da Anvisa, eles não acreditam, né, que seria, né, uma forma de você reduzir a qualidade daquilo que a gente já tem no mercado. Né? Então, veja, eu não consigo ver, com a regulação que a gente tem no país hoje, algum argumento forte, né, para dizer que essas normas não devam ser seguidas. Tá, Jane? Então, assim, tem que ter um certo cuidado também, tá? Primeiro, são normas que eu acho que são muito difíceis, né, de você compreender alguns desses ensaios. Mas, Rafael, te interrompendo um pouquinho, Uhum. até tem uma pergunta aqui do Ivan Cavalcante, que ele fala o seguinte: como o usuário e sua instituição podem identificar de forma prática se sua embalagem atende ou não às normativas, né? Então, quando você apresenta a lei de proteção do consumidor, eu achei muito interessante isso, porque enquanto profissionais atuando dentro de um centro de materiais de esterilização, essa lei nos protege. Se ela diz que o fabricante ele tem que seguir as normas existentes no país, então uma das formas até da gente responder essa pergunta do Ivan seria o fornecedor da embalagem, sendo ele fabricante ou distribuidor, ele teria que nos mostrar, né, quais são as normas que atende aquela embalagem que você está adquirindo. Perfeito. Esse comentário que você fez, né, e também aproveitando aqui para responder a pergunta do Ivan, é inclusive uma posição da SODEC em 2021. Tá? Então, existe uma preocupação? Existe, porque você mesmo, Jane, já deve ter chegado para você algum lote de embalagem no mercado, aquele SMS que você olha feio, ele rasga. Né? Então, quer dizer, tem produto complicado aí no mercado? Tem. Então, o que a SOBEC fez, e eu endosso essa posição, né? Por exemplo, uma das formas, Ivan, é você solicitar o laudo, tá, de compliance, só que tem que ser um laudo emitido por laboratório independente, atestando que determinadas propriedades daquela embalagem, tá, de fato, são demonstradas. SODEC também indica, né, o seguinte: quando você vai, né, fazer a aquisição da embalagem, solicitar a seguinte declaração do fabricante: a embalagem deve atender plenamente os requisitos constantes nas normas técnicas e, inclusive, as partes com as quais você deve ter conformidade, tá? Então, eu vejo que essa posição que eu compartilho com a SOBEC é o seguinte, né? De você começar a qualificar fornecedor. Quem poderá vender para você? É quem de fato consegue emitir esses laudos, né? Quer dizer, emitir não, né? Não foi essa palavra, né? Quem de fato consegue, né, entregar os laudos e principalmente a declaração que você tem conformidade com as normas técnicas atualmente vigentes, né, para embalagem.
Então, começa um trabalho de qualificar o fornecedor. Agora vem aquela pergunta, né? Isso é burocrático, né? Isso é prático, Ivan? Não, não é prático. Na prática, né, é muito importante também a gente começar a observar alguns eventos. Por exemplo, você inspecionar, identificando furos. Você identificar, por exemplo, alguns eventos, né? A embalagem, por exemplo, a mínima manipulação, ela já começa a romper. Isso pode ser um sinal bastante ruim, né? Você tem, por exemplo, aí o grau cirúrgico que pode delaminar na abertura, mesmo a abertura sendo feita de uma forma adequada. Então é você começar a perceber esses sinais também na prática, né? O que que eu já vi dizendo, tá? Agora, o que que eu não concordo? Eu de vez em quando vejo as pessoas falarem assim, eu até queria ouvir sua opinião, Giane, que é uma responsabilidade do enfermeiro avaliar a embalagem, né? Eu fico imaginando você ler e interpretar todos esses laudos, né, metodologicamente, com critérios de aceitação. Então, eu acho que é uma coisa bastante complexa, né, a gente imputar essa responsabilidade somente no enfermeiro. Então, é importante, né, trabalhar junto com o fornecedor e principalmente levar essa discussão no momento da aquisição, né, para os comitês de processamento, para que a gente possa estabelecer critérios para poder qualificar fornecedor. Por exemplo, uma visita técnica é conversar com quem já usa o produto. Não sei o que você recomendaria também para a gente poder melhorar, né, essa questão da aquisição. Eu concordo com você, Rafael, que é assim, o enfermeiro do Centro de Materiais de Esterilização, a gente que trabalhou em laboratório, que faz pesquisa e tudo mais, a gente sabe o quanto é difícil ele levar para a prática, para a dinâmica do Centro de Materiais de Esterilização, esse tipo de avaliação técnica, né? Porque ele já tem uma dinâmica muito intensa para conseguir atender a demanda do hospital, né? Os hospitais que possuem padronização, serviço de padronização, esses hospitais já são um pouquinho mais criteriosos, eles têm uma forma mais sistematizada de exigir laudos, né, quais são as normas, eles têm toda uma documentação comparativa entre fornecedores, que dá aí para você, associado à tua avaliação técnica, selecionar, então, o melhor produto, o produto que mais te atende, né? Mas eu vejo que o enfermeiro que está lá na operação, eu enxergo também ele com uma grande dificuldade. Eu acho que teria que ter uma associação de responsabilidades aí, tá? Primeiro, do fabricante, né? Ter a seriedade, pensar nessa questão dos direitos do consumidor, da segurança do paciente que vai receber esse material. Ter os hospitais que têm os serviços de padronização, né? Ter um checklist de solicitação de documentos, de laudos, para que ele realmente possa se assegurar. Ter um certo conhecimento e um momento de discussão entre o comitê de processamento do hospital, né? Para que realmente a gente possa ter, então, um sistema de embalagem de qualidade para que a gente possa oferecer segurança para o paciente, né? E aí, dentro de todo esse processo, eu colocaria o treinamento de toda a equipe operacional, tanto do centro de materiais quanto do centro cirúrgico. Porque quando o pessoal levanta a questão de que a embalagem está com problema, normalmente você vai ouvir isso muito do centro cirúrgico, que é quem está manipulando e abrindo mais essa embalagem do que o pessoal que somente embala, esteriliza e tudo mais. Normalmente você ouve essa avaliação quando o problema acontece ali dentro da autoclave, né? E aí você tem que avaliar tecnicamente o que foi que aconteceu, né? É aquela coisa que a gente vem discutindo muito, eu e você, em relação à gestão de riscos, né? Então, assim, embalagem saiu aberta logo após a esterilização. Para tudo, não vamos condenar a embalagem, mas vamos buscar a causa raiz.
De repente, a causa raiz é o quê? É um material, excesso de material dentro da embalagem, a qual ela não estava preparada para suportar, né? Então, Até a eu acho qualidade da fita, né? até a qualidade da fita, qualidade de selagem e tudo mais, né? Então, eu acho isso importante. Eu acho que é um combo, é um conjunto de situações que precisam ser avaliadas. Não sei se você concorda. Eu concordo. Acho que a gestão de risco ela é fundamental nesse caso, assim como também a gente estabelecer muito bem essa interface do CME com o centro cirúrgico. Quer queira, quer não, né, o consumidor final, ele é lá em cima, ó, o centro cirúrgico, né? Então, claro que muitos problemas vão ser detectados, só que o problema é que isso está acontecendo quando o paciente já está na sala. Então, numa gestão de risco, assim, pelo menos na minha visão eficiente, seria interessante, né, a gente mapear esses feedbacks para que a gente previna, né, que essa embalagem chegue na sala. Então, talvez ali, né, trabalhar com alguma forma de avaliação do serviço da CME, alguma forma de dar pistas, né, para a gente identificar precocemente um produto que possa estar comprometido. Ok. Agora, Rafael, nosso tempo está correndo aí e tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, remetendo novamente, tá, a nota técnica 218 de 2020, tá? Que ela, e você já explicou isso, tá? Que a embalagem, né, os sistemas de embalagem deixaram, não tem mais a exigência de ser registrado, de ser notificado para a Anvisa. E aí você explicou qual foi o que se considerou para se publicar essa nota técnica. E eu estava dando uma revisada nessa nota técnica agora no período da tarde, e eu estava vendo que ela não é classificada como um produto para a saúde, lá na nota técnica, né? Uhum. Mas aí na RDC 15 tem um artigo muito importante, e eu vou colocar esse artigo, eu gostaria que você fizesse um comentário e se posicionasse em relação a ele. A RDC, ela traz no texto do artigo 9º o seguinte: o CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para a saúde regularizados junto à Anvisa, tá? Então, assim, se eu tenho um sistema de barreira que ele não tem mais regulamentação, ele não é mais regularizado, ele não é mais regulado por esse órgão, como que eu posso utilizar ele no Centro de Materiais de Esterilização? Ixi, vamos lá, Giane. Eu estou respondendo aqui as suas perguntas, assim, só que não quer dizer que eu concorde, tá? Mas é importante dizer onde é que está a base disso. Eu vou responder começando com dois conceitos. Essa coisa de conceito, a gente às vezes menospreza, mas é uma coisa que faz uma diferença enorme. Eu vou compartilhar com vocês aqui, primeiramente, o conceito de produto médico, tá? Não é produto para a saúde, é produto médico que vocês vão encontrar na RDC 185. Ele é um produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso, ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento ou anticoncepção. Muito importante, e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, entretanto, né, podendo ser auxiliado em funções por tais meios. Essa é a definição de produto médico. Então, ela foi utilizada, né, aqui para a gente poder retirar a embalagem daqueles produtos cujo registro ele é necessário. Essa pergunta que a Giane fez, ela é bastante complexa porque a RDC 15 traz um conceito, né, diferente, que é o conceito de produto para a saúde crítico. Então, quando você olha ali o glossário da RDC 15 da 185, eu, pelo menos, achei muito difícil conciliar esses dois conceitos.
Porque, veja, um produto para a saúde crítico pela RDC 15 são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração da pele, mucosa adjacente, tecido subepitelial e sistema vascular. Se parasse aqui, ok, só que tem uma vírgula, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados a esses sistemas. Na minha visão, a gente não tem como falar de produto crítico se a gente não falar da embalagem, tá? Por quê? O que é necessário, né, quando um produto é crítico? Esterilização. Esterilização é obrigatória, ela é mandatória quando você utiliza o termo produto crítico. E na vida real, a única coisa que é capaz de manter esse atributo da RDC 15 é a embalagem. Então, veja, é difícil você dissociar a embalagem de produto para saúde crítico. Então, aqui eu já dei a minha opinião. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que a embalagem deveria ter registro. É minha opinião. E eu estou me baseando aqui no próprio conceito da 15. Né? Ele está lá, produto para saúde crítico. Então, veja, a embalagem está diretamente conectada a esses sistemas. Ah, mas não tem um contato, não vai para o campo, mas protege para que quando o produto chegue no campo, ele permaneça estéril. Então, eu vejo que existe uma indissociabilidade desses dois, né? A embalagem e o produto para saúde crítico. Né? A única coisa que vai manter, né, esse atributo que é a esterilidade. Então, para que a gente possa ter uma compreensão, né, ou então para que a gente possa conciliar, né, o que eu acho importante? Primeiramente, essa questão da harmonização nesses termos, né, para não deixar dúvida, né, o que você vai chamar de produto para a saúde, de produto médico, dispositivo médico, né, por quê? Isso impacta na regulação, impacta também depois na vida real, ali na prática, né? A Giane chamou atenção porque eu não tinha pensado na 15, né? E aí eu tentei ver isso daqui depois, eu falei, não, realmente, a embalagem ela é indissociável. Então, veja, Giane, eu acredito, né, que nós vamos ter que rediscutir isso, principalmente se nós tivermos uma revisão da RDC 15. Nós tivemos já algumas consultas públicas, né, mas a consulta pública acho que foi em 2018, né? Então, eu acho que não deu tempo da gente harmonizar essa nota técnica RDC 185 nas consultas públicas. Então, de alguma forma, nós vamos ter aí que colocar isso daí nos eixos, né? Então, o termo é tão importante que a própria 11.607 precisou fazer essa harmonização. Diga. Não, porque assim, até eu estava preparando uma aula que não estava relacionada a embalagens, mas me chamou a atenção esse artigo, né? Eu falei, bom, se no Centro de Materiais de Esterilização nós não podemos processar nada que não esteja regulamentado, regularizado junto ao órgão de vigilância, e a embalagem nós utilizamos, né, 99%, né, para proteger o material após a esterilização, o material crítico. Então, eu estou trabalhando, né, dentro da legislação, ou eu estou infringindo a 15 aí, né? E me ocorreu isso, e aí, como a gente já estava programando a live, eu falei, eu acho que é importante a gente levantar esse assunto, né? Porque, de certa forma, eu começo a questionar que nós estamos, então, infringindo a RDC 15. Concordo com você que isso tudo, numa revisão da RDC 15, é importante que seja revisto. Até mesmo porque, se a nova RDC, uma nova RDC para o Centro de Materiais e Esterilização, não quiser contemplar a questão da embalagem, mas pelo menos que contenha nela que os sistemas de barreira então, têm que atender todas as normas, né, regulamentadas no país, que são as NBRs, certo? A partir do momento em que ela estiver dentro, as NBRs estiver citada dentro de uma resolução, acredito eu que aí sim, se você estiver utilizando um produto que não sigam as normas regulamentares,
aí a gente vai estar cometendo uma infração. O que você acha? Olha, é um caminho importante, tá? É que fica difícil, por exemplo, vamos pegar aqui o implante, né? Você sabe que é uma coisa complicada. O implante a gente tem que fazer todo o processo da CME. Aí, assim, eu sei que a montagem é diferenciada, tem que enxaguar com água ultra purificada, tem que fazer um monte de coisa. Você tem que colocar indicador biológico, tudo isso para garantir o quê? Esterilidade e segurança. Agora, a única coisa que vai garantir esterilidade não tem registro. Eu acho que precisaria repensar um pouquinho isso, tá? Não quer dizer difícil de conciliar, eu concordo perfeitamente, né? Às vezes seria até redundante você colocar que a embalagem precisaria, né, seguir todas aquelas normas técnicas, mas como consumidor, assim, a gente tem que pensar também duas vezes, né? A gente já viu coisas aí pelo mercado, né? Então, essa questão de não ter não ter o registro, né, no órgão de vigilância, a gente sabe que existem no mercado produtos que não cumprem as normas, né? E não cumprem o mínimo que as normas recomendam. E aí eu fico muito preocupada porque quem assume esta fabricação e quem assume o consumo não está assegurando, oferecendo segurança na assistência ao paciente. E a gente vem trabalhando essa questão de segurança do paciente já há décadas. Então, é uma coisa que me preocupa bastante, né? Até sim, porque a gente tem que se colocar em algum momento no lugar do paciente, né? Podemos exato. estar no lugar dele a qualquer momento. E, Não tenha Rafael, dúvida. tem algum movimento junto à Anvisa, né, sobre essa nota técnica 218? Você sabe Então, se isso evoluiu? Eu sei que já teve uma live da SOBEC com o pessoal da BNT, né, com o pessoal da própria Anvisa, mas o que você sabe sobre isso? O que é que você tem de informação para o pessoal? olha, o que eu vejo é que houve manifestações a respeito disso, né? Então, assim, por exemplo, né, uma das manifestações foi da Associação Brasileira de Esterilização, a Anvisa respondeu, né? E esse documento vocês conseguem acessar via internet. Nós temos também uma receptividade, pelo que eu tenho percebido, muito grande da Anvisa para poder discutir. Então, assim, acho que a Anvisa ela está assumindo uma postura bastante aberta ao diálogo. Inclusive, vai ser um dos temas que vai voltar, né, no Congresso desse ano para a SOBEC. E o que que eu vejo, né? É, no racional teórico da Anvisa, como antes da nota técnica de 2018, o mercado ele já vinha, né, cumprindo essas normas técnicas, né? Eles inclusive relatam alguns dados, né, sobre pouquíssimas notificações, né, relacionados a papel, por exemplo. Então, quer dizer, é uma informação? Sim, né? Eles usaram isso para poder tomar decisão, e eles pressupõem que o mercado ele não vai perder qualidade por conta dessa ausência da necessidade de você fazer o registro. Eu vejo ainda que de 2018 para cá está bastante recente ainda, né? Mas como esse tema está sendo recorrente, né? E eu vejo inclusive algumas lideranças da própria ABNT, eu acho que de alguma forma a gente vai ter que amadurecer isso e principalmente entender como é que vai ser o comportamento do mercado, tá, num futuro aí bastante breve. O que eu tenho tomado bastante cuidado é com esses discursos que eu tenho ouvido de você atribuir essa responsabilidade, né, exclusivamente quase para o enfermeiro. Né? Você, a competência de ver, de analisar, de avaliar. Então, eu tomo bastante cuidado, né? Então, é muito importante para vocês que estão ouvindo, né, a importância agora de conhecer, né, a Lei de Proteção ao Consumidor, né? Veja que ela tem lá alguns artigos importantes. Veja que existe, sim, né, uma necessidade de você atender esses requisitos e, mais uma vez, né, precisamos monitorar, né, como que está a prática, como que esses produtos eles estão respondendo ali ao cotidiano. Isso é muito importante. Esse dado eu acho que seria para mim decisivo, né, para a gente poder redirecionar. Antes da gente dar continuidade aqui nesse assunto, tem a Ana Mônica, ela está
com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Eu vou pedir, por gentileza, Ana Mônica, como tem muita gente participando, você poderia escrever a sua dúvida no chat, que aí a gente já faz a pergunta para o professor Rafael, tá? Rafael, você falou uma coisa bastante importante, e eu percebo que é uma atividade subutilizada pelos profissionais, que é você notificar, né? E isso foi até uma colocação realmente da participante da vigilância sanitária naquela live, que não existiam notificações de produtos, né? De sistemas de embalagem com problemas, com baixa qualidade, com problemas de qualidade. Então, por isso, eles não viam a importância de continuar com o registro, né? E você acha que realmente os profissionais da área da saúde subutilizam esse recurso, essa ferramenta que a gente tem? Olha, Giane, e assim, se você me perguntar para agora como é que notifica esse tipo de evento, eu não saberia dizer. Então, assim, quer dizer, eu acho que a gente não tem ainda essa informação amplamente veiculada. Como essa informação não está veiculada, né, então, quer dizer, ela não é comum de todos, o que eu vejo acontecer, né? Se você tem um problema relacionado à embalagem, aquilo ali fica muito localmente. Ah, tá dando problema, tá, né? Comunica o CME, comunica o enfermeiro, ok, ali mesmo as coisas se resolvem. No máximo, isso vai para um grupo de WhatsApp para perguntar alguma coisa. Então, quer dizer, fica o problema ali restrito àquele meio. Isso sequer, muitas vezes, é notificado ao fabricante para que ele possa melhorar o controle de qualidade dele. Então, quer dizer, quanto mais você notificar, por exemplo, isso para a Anvisa. Então, talvez assim, se o sistema ele já existe, a gente precisaria o quê? Popularizar isso e sensibilizar o quanto é importante que esse evento seja informado. Porque nós estamos falando de um produto crítico, né? Qual que seria o resultado disso? Infecção do sítio cirúrgico. Então, quer dizer, eu acho que foi precoce, né? Pelo menos na minha análise. Então, assim, a gente poderia, né, veicular melhor essa informação, construir esse sistema, por exemplo, né? Trabalhar com as lideranças para que sejam os multiplicadores, né? Trazer para o pessoal isso que é importante, né? Esses eventos relacionados à embalagem, eles não são problema local, isso tem que ser notificado, né? Porque o impacto é direto na segurança do paciente. Então, começar dessa forma. Então, eu acho que esse número inexpressivo de notificação, eu, assim, na minha visão, eu não atribuiria isso diretamente à ausência desses eventos. Tá? Mas sim a falta dessa sensibilização do quanto isso é importante, que é necessário notificar e também como fazer a notificação. Não sei se você concorda comigo, né? Não, concordo sim. E tem uma questão, nós estávamos falando de normas, uma coisa que eu vejo como uma grande dificuldade também dos profissionais que estão na operação do Centro de Materiais de Esterilização é a aquisição. Porque se você adquirir uma norma, ela não sai tão caro, mas a gente sabe que são famílias de normas, né? Uhum. Que você teria que adquirir, tá? Mas a gente, além das normas, né, que é um produto pago, nós temos também a resolução, né, a RDC de boas práticas de fabricação. Eu sei que ela foi atualizada recentemente, em 2014, era 54, ela foi atualizada, era 16, e agora ela foi atualizada, eu não sei se agora em 2022, eu acredito, e eu não gravei o número, né, dessa resolução, mas é sobre boas práticas de fabricação que o pessoal, nós utilizamos muito, tanto no hospital quanto os distribuidores de OPME utilizam muito essa norma. Mas a gente também tem que utilizar ela para fabricantes de outros produtos. Ela serve, é uma boa prática, né, para qualquer fabricante de outros produtos.
E ela traz lá dentro do conteúdo dela, ela traz essas questões relacionadas à qualidade que o fabricante precisa qualidade e segurança que o fabricante precisa oferecer em relação à fabricação dos seus produtos. Então, assim, você fez um comentário bastante importante, que é a questão da qualificação do fornecedor, né? E uma das formas de você qualificar é se ele segue exatamente as boas práticas de fabricação, se ele tem alvará de funcionamento da empresa dele, né? Porque se ele tem alvará de funcionamento, possivelmente ele está seguindo, né, as legislações vigentes no país. Pessoal, vocês não querem enviar perguntas, né? Se vocês tiverem algumas perguntas, a gente já está caminhando para o final, encaminhem pelo chat, tá? Porque nós já estamos com 1 hora de live aí e a gente já está quase finalizando, tá? Então, essas questões, então, além das normas da ABNT, das normas técnicas, as normas internacionais que o Rafael citou aqui, a gente tem também a resolução, a RDC de boas práticas de fabricação, e então a gente, alvarás de funcionamento, então a gente tem a obrigação de pedir todos os documentos dos fornecedores que a gente está selecionando para aquisição. Tem uma pergunta aqui, Rafael, que ele gostaria de saber sobre a validade das embalagens, tá? Então, assim, não sei se você quer responder, Rafael, se a Delaine quer abrir o microfone e falar, ou posso responder, vamos lá. Pode responder, doutora. Posso responder? Pode começar, Pode, não, pode falar, Rafael. Não, é que essas perguntas, assim, então, Carlos, é interessante a pergunta. Eu sempre converso com a pessoa que perguntou o seguinte, que quando se fala em validade das embalagens, eu preciso diferenciar se a pessoa está falando da validade do papel grau cirúrgico, isso é uma validade. Ela tem que ser respeitada? Sem dúvida. Quem que determina? O fabricante. Então, essa informação você vai ter ela de antemão. Até que data você pode usar aquela validade, aquela embalagem, né? Então é muito importante no momento da aquisição você ter esse controle, né? Então a embalagem tem um prazo de validade. A segunda validade é do produto que está dentro da embalagem. Então tem certos produtos que vencem, né? Então você não pode mais usar. Existe um outro prazo, né, que é o chamado data limite para uso. É aquele prazo que você tem na prateleira, que é de quando o quê? Você vai tirar o produto da prateleira, porque teoricamente ele ficou tanto tempo ali que o risco de ter sofrido algum evento relacionado, né, possa ter comprometido a esterilidade. E tem um outro prazo que é fictício, né? É a validade da esterilização. Né? Então, a gente não usa mais esse termo porque não existe a geração espontânea, né, do micro-organismo. Então, Carlos, a validade da embalagem é determinada pelo seu fabricante. Tá? Então, quando você compra, você vai ter acesso a essa data que vai ter que entrar ali no seu processo para você manter esse controle. A data, né, chamada data limite para uso, eu não vou adiantar o conteúdo da professora Kazuko, tá? Então, vou fazer uma surpresa, tá? Mas quem vai te responder isso, a Giovana Abrão Moria, ela tem um trabalho fantástico que você consegue acessar em língua portuguesa no portal de teses da Escola de Enfermagem da USP. Ela fornece parâmetros muito importantes para você determinar essa data, tá? E também tem a data de validade do produto, né? Então, se o fabricante falou que vale até tal dia, pode ser porque é um polímero, ele vai perdendo algumas propriedades, ele pode quebrar, romper, por exemplo. Então, o fabricante determina que o produto só pode ser usado até aquela data. Geralmente para produto, né, que já vem esterilizado de fábrica. Né? Então, assim, é importante ter essa reflexão quando se fala de data de validade. Certo, Giane? Bom, antes de fazer o meu comentário aí, Rafael, eu quero
comunicar a todos vocês que no próximo dia 26, terça-feira, nós vamos estar fazendo um webinar com a professora Kazuko e ela vai estar falando sobre essas questões, tá? Sobre o tempo de validade, como que a gente determina isso, se determina, como que a gente faz, tá ok? E aí eu queria complementar, falar um pouquinho, né, da minha experiência. O Rafael falou muito bem com relação a essa questão do prazo de validade do produto, da embalagem propriamente dito, que é definido pelo fabricante, tá? No centro de materiais de esterilização e no centro cirúrgico, nós ficamos muito presos a essa questão do prazo de validade de esterilização, que não existe, do prazo de prateleira, né, do produto, e a gente esquece um pouco, né, da validade da embalagem que nós estamos utilizando e do produto que nós estamos condicionando ali naquela embalagem, certo? Então, assim, uma gaze, uma compressa, um produto assim como mais perecível, né, que tem um prazo de validade. Então, a gente os profissionais que atuam no centro cirúrgico, eles são muito mais preocupados com essa questão. Então, vamos supor, se ele pega um fio cirúrgico para abrir e está com prazo de validade expirado, ele tem que desprezar. Por quê? Porque o fio cirúrgico, ele não vai oferecer a mesma resistência, a mesma segurança da sutura que se ele tivesse dentro do prazo de validade, né? E a gente não tem esse costume no centro de materiais de esterilização. Então, qual é o prazo de validade que o fabricante da embalagem está me dando? Está escrito ali. Então, isso é uma questão importante. E dentro dessa questão de prazo de validade, é importante a gente considerar que, embora venha escrito o prazo de validade da embalagem, ali vem registrado, a gente tem que também ficar preocupado com a forma de estocagem, porque eu posso ter um prazo de validade de 6 anos, de 1 mês, de 2 anos, de 3 anos, mas aonde eu estou armazenando essa embalagem no almoxarifado e dentro do centro de materiais de esterilização. Porque a gente sabe que a qualidade, né, que os locais e as condições com que nós armazenamos diminui, né, prejudica, né, a resistência dos produtos ou a qualidade dos produtos. Então, quando a gente fala de prazo de validade, é muito importante a gente avaliar os diferentes tipos, né, Rafael? Exatamente. Que não dá mais, né? A professora Kazuko, eu vou ter que falar, né? Isso é um livrinho então, antigo, pessoal, é um a livrinho de NBC 15. 2001, se eu não me Concordo, engano, quando ele fala de chama prazo de validade, é muito importante a gente Centro Cirúrgico avaliar. como Fatos, Mitos e Controvérsias, alguma coisa assim. E a Kazuko abre um capítulo do livro fazendo o seguinte comentário, aquilo me marcou muito, né? Ela fala, o micro-organismo não tem relógio. Significa o quê? Que aqueles 7 dias arbitrário que a gente põe lá no grau cirúrgico é totalmente arbitrário, né? Por quê? Se for uma embalagem de baixa qualidade, aquele valor que está ali na etiqueta não vai servir para absolutamente nada. A bactéria não vai esperar às 11h59 do 6º dia para poder penetrar a embalagem. Ela vai penetrar com muito mais antecedência. Então, veja, é muito importante isso, tá? A contaminação não está atrelada simplesmente a tempo relógio. Ela está atrelada quando a gente leva debaixo do braço, segura material no joelho, por exemplo, para poder abrir. A gente estoura a embalagem ao invés de abrir, por exemplo, de forma adequada. Então, são prazos assim retóricos, né? Então, não vou mais adiantar, tá? O spoiler aqui da Kazuko. Bom, pessoal, a gente já passou aí do nossa hora, é 1 hora, né, a live. Então, eu quero agradecer a presença de todos, convidá-los, não percam, a professora Kazuko vai estar aqui com a gente na próxima terça-feira, às 19h30, né? E vocês sabem que a professora Kazuko, ela tem uma bagagem muito grande, tem um conhecimento muito grande, e vale a pena a gente explorar esse conhecimento dela enquanto ela está inativa, certo? Então, eu quero agradecer a presença de todos, eu espero que vocês
que a gente tenha atendido a expectativa de vocês. Meu muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Rafael. Bom, pessoal, para mim foi um prazer estar aqui, né? Então, o problema dessas lives, Jane, é que a gente não vê a hora passar, né? Você pisca, era 8h28 quando eu vi aqui. Mas vamos lá. Então, assim, como mensagem final para os enfermeiros, pessoal, queria só recapitular, né? De tudo que foi falado aqui, é importante que você tenha aí na sua pastinha para você poder estudar alguns materiais, né? Então, primeiramente, a norma técnica, né? Pelo menos a 11.607, ela vai ser muito importante para vocês. A RDC 185, né? Vocês vão guardar aí também o outro documento importante, que é a nota técnica 218 de 2018. Esse é o documento que gerou essa polêmica que nós discutimos aqui a respeito do registro das embalagens. E para finalizar, né, a Lei de Proteção ao Consumidor, tá? Que é a Lei 8078 de 1990, né? Então, guardem esses materiais, porque para vocês vai ser importante. Nós falamos bastante de qualificar fornecedor, por exemplo, acessar a informação. Então, deixa aí na sua pastinha para estudar esses documentos, né? Muitíssimo obrigado aqui pela audiência. Uma boa noite para todos e para todas. Delaine. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Giane, doutor Rafael. Muito obrigada por dividir o conteúdo, o conhecimento de vocês. Foi um prazer em tê-los na nossa primeira live. E convido a todos para o próximo webinário com a doutora Kazuko também, professora. Vai ser um prazer. E contamos com a presença de todos. Muito obrigada e boa noite a todos. Um prazer tê-los conosco. Pessoal, essa live ela está gravada, tá? E ela vai ficar no YouTube para quem quiser assistir. Muito obrigada, tá? Um abraço a todos e até terça-feira. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.